Olá, graça e paz a você, cara amiga, caro amigo que acompanha aqui a cada dia as nossas meditações sobre a Palavra de Deus que a gente vai lendo ao longo do ano na liturgia, nesta sexta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e daqui de Roma eu tenho a alegria de partilhar com você, meditar com você a Palavra de Deus. Obrigado a você que nos segue aqui pelo nosso perfil do Instagram, a você que nos segue através do Facebook, ou acompanha também, está inscrito lá no nosso canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Você já se inscreveu neste canal? Vai lá, se inscreve no canal. Você já assinou, ou melhor, já ativou o sininho para quando tiver uma nova postagem você poder acompanhar? E depois, sobretudo, ir curtindo para que outras pessoas que acessam mais esse outro tipo de mídia possa também acompanhar essa meditação que a gente divulga e que você aqui acompanha a cada dia. Que tal também compartilhar esta nossa transmissão com outras pessoas? Você pode fazer agora, na medida que está vendo, acompanhando essa nossa transmissão, começa já a encaminhar para outras pessoas, ou então depois que terminar de acompanhá-la, de curtir essa transmissão, mandar para outras irmãs e para outros irmãos. Gente, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma e que a Igreja do Brasil vive pedagogicamente este período da Quaresma associado à campanha da fraternidade, que a cada ano tem um tema que toca em uma questão relativa à vida em sociedade. Tenta renovar, portanto, a vida de comunidade, a vida nossa de filhas e de filhos de Deus. É porque o tempo da Quaresma é justamente um tempo de renovação. Renovação de que modo? Renovação espiritual. Hoje, como a cada sexta-feira, nós rezamos com toda a igreja o Salmo 50, 51, e ali o Santo Rei Davi, depois de ter pecado, caído gravemente, ele pede a Deus para renovar nele o espírito. Cria em mim um coração que seja puro. Só Deus pode criar em nós o coração puro, só Deus nos pode dar o espírito decidido. Há uma palavra de Deus contida no livro de Ezequiel que aparece como primeira leitura no dia de hoje, e é Deus falando, não é que não quer a morte do pecador, mas que esse pecador se converta e tenha vida. A vontade de Deus é justamente essa, a nossa transformação, a nossa conversão. E neste mesmo capítulo 18, a leitura hoje prevê a leitura dos versículos 21 a 28, mas um pouquinho mais adiante, no versículo 31, nós encontramos uma palavra de Deus que serve muitíssimo para nós, que diz assim: lança para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Mas, gente, criar em nós um novo espírito e um novo coração parece uma coisa realmente impossível. Nós não podemos criar em nós esse espírito novo, esse coração novo. Quem faz isso é Deus. Aliás, Jesus ressuscitado, no livro do Apocalipse, vai dizer: eis que eu faço nova todas as coisas. Em muitas comunidades a gente canta isso por aí afora, né? Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Entre essas coisas que Deus renova está o nosso coração. A experiência da Quaresma é uma experiência que, porque a igreja não começou no hemisfério sul do mundo, né? A descoberta desse nosso hemisfério vai se dar a partir de 1500. Tudo foi estruturado do lado de cá, no hemisfério norte, onde a humanidade viveu mais. E aí, o que é que acontece? É que nós vamos ter uma experiência interessante, que é aqui o período que é da Páscoa e a sua preparação à Quaresma vão se dando dentro do tempo da primavera. Estamos saindo do inverno e a experiência é justamente essa, de que as coisas estão se renovando. O verde está voltando na nossa natureza. Portanto, com a primavera, a gente experimenta esse mundo que está reflorescendo, que se está refazendo. A gente olha para a gramazinha e vê um monte de florzinha que está ali no meio do gramado. A gente sente, a vida está sendo renovada. E aí a gente volta para dentro da gente e pede a Deus essa graça, que renove em nós o nosso espírito, o nosso coração. A palavra de Joel que nós encontramos na primeira leitura da quarta-feira de cinzas
Deus pedindo justamente ao povo isso: rasguem o coração de vocês e não as vestes. Portanto, daquilo que é externo, a gente volta para o interno. Por exemplo, hoje é sexta-feira, é dia de abstinência, a gente se abstém de comer a carne, ou muita gente está se abstendo de tantas outras coisas, do uso desenfreado dos meios de comunicação, gente que pode estar se abstendo de televisão, de novela, disso, daquilo outro, de doce, e assim tem muita gente que está se renovando. Estamos num processo de renovação, gente que está deixando de fumar e de usar outros tipos de droga, gente que está renunciando de usar blasfêmia, de dizer palavras chulas. Tem gente se renovando com propósito sério de vida. Tem gente que está comendo de uma forma mais sadia, tendo amor pelo seu corpo como morada e templo do Espírito Santo, não é? Tem gente que voltou a estudar, está dando mais tempo à leitura, aproveitando a força que vem da quaresma para transformar também a sua vida, né? Para repensar o seu projeto de vida, decisões que estão tomando. A quaresma nos ajuda a tudo isso. Hoje, de um modo especial, Jesus vai nos indicar, não é, um caminho diferente, não é? A campanha da fraternidade, eu dizia, nos chama a falar com sabedoria, e ensinar com amor. Pois bem, Jesus hoje vai tocar muito nesse ponto da nossa fala, nesse ponto da nossa comunicação, porque nós, seres humanos, somos animais de comunicação. Nós somos seres que se comunicam, e que a comunicação tem uma força muito grande. Olha, vê aí na sua Bíblia, se você tem Bíblia, abre a Bíblia aí no livro de Provérbios, no capítulo 31 de Provérbios, foi que deu esse versículo da campanha da fraternidade. Mas olha lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, uma coisa que está lá dita por Deus, que é sabedoria do povo, né? O povo tem essa sabedoria nesses ditados, nesses provérbios, e o provérbio diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, com a língua a gente pode matar. Com a língua a gente pode matar. A gente pode destruir o outro, a gente pode jogar o outro para baixo com a língua da gente. E prestemos bem atenção, hein? A cultura que está presente nos meios de comunicação atualmente, com leituras que vai vendo do comportamento da gente por meio dos algoritmos, etc., vai sempre alimentando uma linguagem de violência, de lacração, não é? A gente sai sempre procurando isso. Você já notou que às vezes você faz uma pesquisa sobre isso, daí a pouco, quando você entra lá na internet, já te mostra uma notícia ligada àquele tipo de coisa que você... Então, se você anda lá vendo coisa de disputa, coisa de ódio, de gente que se ofende e de violência, isso, aquilo, outro, pode ter certeza, na hora que você vai lá de novo, o algoritmo já leva você, já te dá uma indicação para você ir atrás daquela coisa. Muito cuidado com o que é que a gente está se nutrindo, não é? E aí o que é que acontece? Por meio desses algoritmos, eles acabam sabendo quem é você, o tipo de coisa que você gosta, que você já tem uma tendência, e ao mesmo tempo ele reforça essa tendência dentro de você, para que você passe mais tempo ligado aí nas telinhas, e na medida que você fica mais tempo ligado nesta telinha, produtos vão sendo vendidos, propostas vão sendo feitas, a gente vai sendo escravizado, a gente vai sendo alienado. Portanto, essa necessidade de nós mesmos nutrirmos uma espécie de comunicação que seja centrada em valores diferentes, não nesses valores que vão sendo propostos e que a gente vai sendo arrastado para eles. Dize-me com quem anda e te direi quem és. Então, normalmente é isso aí, essas buscas que a gente vai fazendo, vai dando para as pessoas que estão por trás desse mundo midiático, quem é que somos nós, e eles vão nos reforçando em certos comportamentos. A tendência de uma crença é que ela se perpetue. Se a gente gosta de uma determinada coisa, a gente vai sempre nutrindo aquilo, alimentando aquilo dentro da gente, isso vai se perpetuando e a gente vai sempre sendo jogado aí dentro. Mas voltemos ao ponto que nós estávamos dizendo antes, não é? A língua como fonte da vida e como fonte da morte, de acordo com Provérbios 18 e 21. E vai dizer São João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15: quem odeia o seu irmão é um homicida. Portanto, alimentar linguagem de ódio, linguagem de disputa, linguagem de rivalidade é nutrir a cultura
cultura da morte. A cultura da morte, ela está presente não somente quando tem bombas sendo disparadas, mísseis sendo disparados. E olha que coisa, a gente diz assim, as armas inteligentes, os mísseis inteligentes, aí ele vai e vai lá certinho no alvo, a inteligência sendo utilizada para destruição, a inteligência sendo utilizada para a morte. Mas e se a gente às vezes também não é assim, não tem uma língua ferina, a gente já sabe o que é que ofende o irmão, o que é que ofende a irmã. A gente começa isso quando pequenino, né? Quando apelido em um, apelido no outro. Hoje em dia apelido, esse tipo de coisa, chama de bullying, não é? Usam uma palavrinha inglesa, não é? Para falar da zombaria que a gente faz do outro. A gente vai lá e zomba do outro. E aquilo vai deixando o outro deprimido, vai deixando o outro para baixo, vai destruindo no outro a imagem que ele tem dele mesmo. Olha como a gente precisa se vacinar contra esse vírus da violência na linguagem, do desprezo na linguagem. Jesus vai nos falar justamente disso. E qual é o antídoto contra esse veneno? Lembra que as cobras, elas põem a linguinha de fora, né? E depois quando ela abocanha a pessoa, ela solta o veneno lá dentro. A gente diz esse tipo de gente que tem uma língua sibilina, como a língua das cobras, que vão ali para fazer o mal, para ofender o outro, uma linguagem de desprezo. Qual é o antídoto? Porque se a gente pega a cobra, né, pode tirar o veneno e pode transformar. Qual é o antídoto contra essa linguagem que discrimina, que faz violência contra o outro, que despreza e que, portanto, produz a morte, faz de nós homicidas contra os nossos irmãos? Hoje em dia a gente fala de tanta violência, né? Hoje em dia a violência contra a mulher, que se chama de feminicídio, o homicídio, que é matar o outro. E existe esse homicídio que pode ser feito com a própria língua. Linguagem que não faz o bem no irmão. A linguagem que produz no irmão o mal-estar. Destrói o seu bem-estar, destrói a sua vida. Jesus, portanto, hoje quer nos tirar desse tipo de comportamento. O evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 5, versículos de 20 a 26, está contido nesse chamado Sermão da Montanha, esses 5 sermões que encontramos do evangelho de Mateus, e o primeiro é esse, o Sermão da Montanha, que está do capítulo 5º ao capítulo 7º do evangelho de Mateus, e leremos esses capítulos aqui contidos no capítulo 5, depois das bem-aventuranças, vamos encontrar Jesus falando para o seu povo, para os seus discípulos, dizendo o seguinte: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O reino de Deus passa a ser a medida, não é a régua do nosso comportamento. Esse reino que a gente aprendeu a pedir na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Esse reino que nós pedimos e queremos nele estar contidos e queremos nele entrar, deve ser a medida da nossa relação. E São Paulo vai dizer: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, essa vida de paz, de harmonia com o outro, de respeito com o outro, é o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus na medida que vamos desenvolvendo estas atitudes que nos mostram que somos esses homens e essas mulheres que recebemos a renovação do nosso ser por meio do Espírito Santo. Falar de viver a justiça, a gente fala da justiça, não é, como uma atitude que produz equilíbrio. Lembra que a justiça para nós é representada como esta mulher com olhos vendados e com uma balança na mão, onde se deve encontrar o equilíbrio. A balança não deve pesar nem mais para um lado nem mais para o outro. A justiça, portanto, nos fala de equilíbrio. Mas na língua hebraica, no sentido de Israel, também quando se fala da justiça ou das obras da justiça, se fala também das obras da misericórdia, ser capaz de viver o amor em relação com o outro. Então a justiça nossa é justamente viver o amor. Aquilo que nós começamos a ouvir nessa semana no capítulo 25 de Mateus: é dar pão a quem tem fome, é vestir quem está nu, é cuidar de quem está doente, acolher quem é estrangeiro. Essa é a forma, essa é a justiça que nós, os cristãos, somos chamados a praticar, independente de quem seja a pessoa, porque Jesus mesmo disse naquela parábola que vimos na segunda-feira, que no final esses que são os justos vão ficar sem saber quando é que fizeram essas coisas a ele.
Então o verdadeiro justo é aquele que vai viver a misericórdia em relação aos seus irmãos e às suas irmãs. Onde encontrou a miséria, ali vai manifestar a misericórdia. E Jesus então vai repassando para os seus discípulos o conteúdo dos mandamentos. E olha o que diz: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Claro, a morte já é uma coisa muito grave, não é? É o máximo da experiência do ódio e da violência. Mas aquilo que nós dissemos, recordando a primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 15, nós vemos a palavra de Deus dizendo: quem odeia o seu irmão é um homicida. Alimentar o ódio dentro de si, conservar o ódio dentro de si, que nutre a vingança, o desejo do mal, já é matar o outro, é tirar a vida do outro. Mas não nos esqueçamos, quem alimenta o ódio não comete apenas homicídio, comete também suicídio, mata-se a si próprio, porque o nosso coração não foi feito para odiar. O nosso coração foi feito para amar. Quem nutre o ódio se sente mal, não se sente bem, não pode experimentar verdadeiro prazer. O ódio vai destruindo a pessoa. Sabemos que muitas doenças, por exemplo, vão ter sempre uma base que é chamada de psicossomática. Está dentro do campo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E isso que a gente vai nutrindo, vai afetando, desregulando o próprio equilíbrio do organismo. Eu dizia que a justiça é o equilíbrio. Então, a doença, no fundo, é um ato de injustiça, é um desequilíbrio do próprio organismo, que perde a sua paz, que perde o ponto de força e de energia. Então o Jesus faz nos ver, aqui aprofundando, podemos aprofundar com ele esse mandamento de não matar. E Jesus diz: porém eu vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo, e quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, quem chamar o irmão tolo será condenado ao fogo do inferno. É o que eu dizia para você. Jesus começa a corrigir a nossa linguagem, porque na medida que a gente vai usando uma determinada linguagem, que é a linguagem de violência, ela vai produzindo o mal no irmão, a morte no irmão, mas também a morte em nós mesmos. Esse tipo de linguagem destrói o outro e destrói a nós mesmos. É uma linguagem do desprezo, e essa linguagem do desprezo, que não nos faz dar valor ao outro como aquilo que ele é um grave pecado. Sexta-feira a gente recorda o dia que Jesus morreu na cruz e nos fala do resgate que foi feito a cada uma e cada um de nós. O nosso valor é o valor do sangue do Filho de Deus. Portanto, ter uma linguagem que despreza o outro é desprezar aquilo que Jesus fez por nós, é desprezar a sua cruz, é desprezar a sua morte. É uma ofensa à cruz. Vocês vejam que hoje em dia, em muitos lugares, uma força, uma luta muito grande para que o crucifixo esteja em ambientes públicos, isso, aquilo, outro. Tem gente que quer tirar diante dos olhos a cruz de Cristo. E aí nós que somos religiosos lutamos para que a cruz esteja em todos os lugares públicos, porque as raízes cristãs da nossa sociedade, etc. É verdade, aqui, Jesus morreu na cruz por você, morreu na cruz por mim. Mas não se esqueça que na medida que eu desprezo o outro, que é doente, que está faminto, que é peregrino, que é estrangeiro e que a gente não quer acolher, que se entregou à droga e a gente não valorizando a ele mesmo, e a gente corrobora esse desprezo dele por ele mesmo, não é? A indiferença em relação ao outro significa que a gente está desprezando aquilo que Jesus fez por todos os seres humanos, porque Jesus morreu pela nossa dignidade, pela dignidade de filhas e de filhos de Deus. Veja como a gente ofende a cruz de Cristo, o amor de Cristo por nós, não com uma linguagem religiosa, mas com uma linguagem antropológica, no desprezo pelo outro, pelo ser humano. Porque na medida que a gente está desprezando o ser humano, está desprezando aquele que é imagem e semelhança de Deus, aquele que Jesus tornou filha e filho do seu Pai pela sua própria encarnação e pela sua morte de cruz. Portanto, cuidado com uma linguagem que despreza o outro, porque, como disse Jesus, tudo aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizeste. O desprezo ao irmão é desprezo ao próprio Cristo. Portanto, disse Jesus, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, que Jesus vai tocar agora na relação religiosa, não é? A nossa relação com Deus.
Mas quando estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, entre mim e Deus tem o irmão. Entre mim e Deus tem um irmão. Mais importante do que o altar que está entre mim e Deus, onde eu ofereço as minhas orações, tudo, é o meu irmão. Se eu estou indo para o altar e lembro que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, diz Jesus, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Olha o que é que vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar não vem o altar, não vem o culto, não vem o incenso, não vem a oferta, não vem o dízimo, não vem as oferendas. Em primeiro lugar vem o irmão. O irmão e a minha relação com ele. Essa é a coisa primordial. Depois que você vai e se reconcilia com o irmão, aí você pode voltar. Só então vai apresentar a tua oferta. Já pensou se a gente estivesse na missa e o padre dissesse, gente, espera aqui que eu vou ter que ir ali, eu vou resolver uma parada ali com um irmão, com a irmã minha, e depois eu volto para celebrar a missa. Como era que a gente reagiria? Normalmente a gente diz, não, depois da missa a gente resolve essas coisas, né? Então Jesus coloca em primeiro lugar a relação com o irmão. Depois a gente segue a missa, depois a gente prossegue com o culto. Depois Jesus mostra uma outra coisa. Aqui está falando do irmão. Mas só que Jesus também conhece, sabe que na nossa vida a gente pode ter não somente irmãos, a gente pode ter também adversários. E atenção, adversário não significa inimigo. Necessariamente o meu adversário não precisa ser meu inimigo. O meu inimigo também, Jesus disse que eu devo amar o meu inimigo. Se ele quer se tornar meu inimigo, se ele faz alguma coisa de mal contra mim, me trata por inimigo, eu devo amá-lo. Essa deve ser a minha resposta. Mas Jesus fala aqui dos adversários, de gente que não pensa como a gente, não partilha dos nossos mesmos ideais, dos nossos próprios valores. Então, se eu tenho um adversário, enquanto eu caminho com ele para o tribunal, para fazer o acerto de contas com o juiz, né, precisamos envolver a justiça em alguma coisa, é melhor procurar reconciliação de Jesus, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Portanto, entre mim e o meu adversário, eu tenho que encontrar uma forma de equilíbrio, que a gente possa viver, que a gente possa se respeitar. Necessariamente não temos que eliminar esse tipo de diferença entre mim e as pessoas, eliminando a própria pessoa, mas buscando um meio de reconciliação, respeitando as nossas diferenças, os caminhos que cada um pode trilhar e assim continuarmos caminhando, não é, com o máximo de respeito que seja possível. Jesus disse, se a gente não faz essa reconciliação com o adversário, o que acontece? A gente vai ser jogado na prisão e dali não vai sair até pagar o último centavo. Minha gente, respeito com a nossa linguagem, respeito na nossa conversão, conversão da nossa linguagem. O convite de hoje é justamente isso, converter o nosso modo de pensar, nosso modo de falar. A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30 e 32, nos dá o antídoto para essa linguagem venenosa, essa linguagem que pode destruir o outro. Qual é esse antídoto? É a consciência. São Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. A gente muda a linguagem da gente na medida em que a gente sabe que carrega o Espírito de Deus dentro da gente. Esse Espírito que nos vai renovando por dentro. E aí diz Paulo, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada do meio de vós. Eu acho muito interessante começar por isso, pela amargura. Não é? Quando a gente nutre a amargura dentro da gente, não é, uma visão pessimista da vida, da gente mesmo, isso vai ser transmitido também na fala da gente, não é, a amargura em relação aos outros, e aí daí pode nascer a ira, a cólera, a gritaria, o modo duro e pesado de falar com os outros. O que é que São Paulo propõe? Ele diz, antes sejam benignos, ser bons uns com os outros, e a outra coisa é ser misericordioso. São os antídotos, não é, para a linguagem ser correta, bondade e misericórdia. Olhar para a vida do outro, para as ações do outro, o outro da outra, buscando salvar o que seja salvado. E São Paulo continua dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A consciência de que somos perdoadas e perdoados em Cristo renova a nossa atitude, a nossa linguagem e a nossa comunicação.
minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço a você que está acompanhando essa transmissão aqui agora ao vivo, Odaléa, a Edileuza Aragão, SR83004, eu acho que esse S deve ser de Sandra, será que é Sandra? Bom, vai lá. Claudeci Ribeiro, um abraço para você em Amargosa acompanhando a gente, fotografia Jean Reis, Shirley Sena, um bom dia, Deus te abençoe, a Dake Chilene, Nicola, não é? Abraço aqui a Nicola che ci acompanha in questa trasmissione, anche a Genilza Lisboa, um abraço grande para você, tanti saluti a doutora Yolanda Lobue, Daci Sampaio, nós já falamos, Bia Lapa, um abraço para você, Bia, Deus te abençoe, Deus te guarde. Fotografia Rejane é a Jane de Belo Horizonte, um abraço, Jane, para você que acompanha aí a gente, há muita gente que acompanha a gente aí em BH, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Que tem gente que está em outras partes do mundo também aqui acompanhando, o mundo vai se fazendo pequeno diante dessa telinha. Gente querida, eu vou salvando aqui o vídeo, você curte, encaminha essa transmissão de hoje, essa nossa catequese, essa nossa meditação. Fiquem com Deus.